Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou fazer com vocês as correções das atividades do dia 21 de setembro, que era sobre perímetro e área, porque eu notei que ficou algumas dúvidas, houveram alguns erros, então para a gente poder esclarecer. Então, no primeiro exercício que vocês tinham que resolver, falava assim, que todos os dias a Ana caminha em volta da quadra de esportes e pede para a gente ver a representação da quadra. Então, eu trouxe aqui para vocês. Aí, o que diz? Fala que a quadra tem 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. A primeira pergunta, a letra A, pede para você dizer qual lado é o maior, 28 metros, e qual é o menor, 15 metros. Na letra B, ela pergunta assim, calcule quantos metros a Ana percorre quando ela dá uma volta completa nessa quadra. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o perímetro. Lembra que durante a explicação da aula eu disse que perímetro é a soma de todos os lados? Então, se isso aqui é um retângulo tem 4 lados. Então, na hora de eu fazer o cálculo do perímetro, eu preciso de calcular esses 4 lados. Então, eu tenho que calcular esse comprimento, mais essa largura, mais esse comprimento e mais essa largura. Então, vamos lá. Então, 28 mais 15 mais 28 mais 15. Então, para mim poder saber qual é, em metros, a quantidade que a Ana percorre, quando ela dá uma volta completa, eu vou somar. Então, 28 mais 15, 43, mais 28 dá 71, mais 15, 86 metros. Ou seja, o perímetro desta quadra aqui é 86 metros. Então, pessoal, para calcular o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Então, eu preciso ver quantos lados a minha figura tem e fazer a soma dele. Na letra C, ele falava o seguinte, e se o lado da quadra, ele disse 12 metros e o maior 23 metros, qual que seria o perímetro? Lembra que eu disse para vocês, o ideal é que vocês desenhem, porque quando a gente desenha, facilita a gente visualizar e conseguir resolver as atividades. Então, o que eu tinha que fazer aqui? Era só eu trocar. Então, se ele fala que o lado maior da minha quadra teria 23 metros, então eu sei que o maior aqui é o comprimento. Então, eu vou colocar o 23 aqui. E o outro lado teria 12 metros. Então, 12 aqui. E agora ele quer saber o perímetro. A mesma coisa, eu vou somar 23 mais 12 mais 23 mais 12, tá? Então, vamos lá. Na letra C, ele queria saber qual era o perímetro se a quadra passasse a ter essa medida. Então, 23 mais 12 mais 23 mais 12. E aí, eu vou somar tudo isso. Então, 23 mais 12 é igual a 35. 35 mais 23 é igual a 58. E 58 mais 12 é igual a 70. Então, o perímetro dessa minha quadra, se ela passasse até essas medidas, seria 70 metros. Pessoal, no exercício 3 falava que a Marina vai presentear uma amiga com cartão e que ela vai colar um fio de lã em volta desse cartão. E aí ele me diz que esse cartão tem 10 de comprimento por 15 de largura. E ele quer saber, quantos centímetros de fio de lã ela vai precisar. Então, ele quer saber qual é o perímetro. Por quê? Porque lembra que o perímetro ele é o contorno da minha forma. Então, o contorno em volta é o perímetro. E para mim calcular o perímetro, eu somo os lados. Então, vamos lá. Se aqui tem 10, aqui tem 15, aqui vai ter 10 e aqui vai ter 15. Então, o perímetro é 10 mais 15 mais 10 mais 15, que é igual 10 mais 15, 25, com mais 10, 35, com mais 15, 50. Então, o perímetro desse cartão é 50 centímetros. Pessoal, no exercício 4, ele falava que era para a gente observar as figuras e a unidade de medida e depois completar o quadrado colocando a área de cada figura. Lembra que eu disse para vocês que a área, a gente pode ter uma unidade de medida, que aí nós vamos precisar utilizá-la para calcular a área, ou então a gente precisa de fazer o comprimento vezes a altura.
No exercício 4, ele já me dava a unidade de medida. Então, ele me dizia que nessa primeira figura, a minha unidade de medida é um quadradinho amarelo. Então, cada quadradinho amarelo vale 1. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir contar aqui quantos quadradinhos amarelos eu tinha na primeira figura. Então, eu tinha 1, 2, 3. Então, a minha área seria 3 quadrados amarelo, tá? Essa é a área. Por quê? Porque ele me deu a unidade de medida. Ele me disse que cada quadradinho amarelo vale 1. Na segunda figura, ele está me dizendo que a minha unidade de medida é 2 quadradinhos. Então, cada 2 quadradinhos vale 1, tá? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir aqui e contar. Então, ó, 2, 2, 2, 2. Certo? Eu marquei quantos de 2 eu tenho. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a minha área da minha figura seriam 4, 2 retângulos aqui com 2 quadradinhos. Então, cada 2 quadradinhos valeria 1. Na minha terceira figura, ele está me dizendo que a minha unidade de medida é um retângulo com 3 quadradinhos. Então, cada 3 quadradinhos vale 1. Então, eu viria aqui e marcaria, ó, 3, 3, 3, 3 e 3, certo? E agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha área é 5 retângulos com 3 quadradinhos dentro dele, tá? Era assim que vocês tinham que fazer. Quando ele me dá a unidade de medida, eu preciso utilizar ela para poder descobrir qual é a área. Lembra? Enquanto o perímetro é o contorno, a área é o espaço que aquela figura ocupa. Então, o espaço dentro da figura. No exercício 5, ele pedia pra gente observar a cena e depois, né, ele pedia pra gente dizer quantas lajotas foram utilizadas para revestir cada ambiente. E o que eu tinha que fazer então? Então, eu tinha que vir aqui e contar. Então, no ambiente A, eu ia contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o ambiente A utilizou 16 lajotas. E aí, no ambiente B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. No ambiente B, foram necessárias 20 lajotas. E no ambiente C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E no ambiente C, foram utilizadas 24 lajotas. E aí ele pedia depois para vocês escreverem uma multiplicação que expressasse as quantidades de lajotas que foram utilizadas. Ou seja, ele queria que vocês fizessem uma multiplicação que representasse a área dessa figura. Então, lembra que a gente aprendeu que área é eu multiplicar a altura vezes o comprimento? Então, eu ia lá ver quanto que ele tem de altura. 1, 2, 3, 4. Então, eu colocaria 4 vezes... E quanto que ele tem de comprimento? 1, 2, 3, 4. 4. 4 vezes 4, 16. A minha resposta eu já sei que está correta porque eu já tinha contado quantas lajotas tinha e eu já tinha descoberto que a quantidade de lajotas utilizadas aqui dentro, ou seja, que ocuparam o espaço, foram 16. A mesma coisa no ambiente B. Vou contar quanto que eu tenho de altura. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 de altura vezes 1, 2, 3, 4, 5 de comprimento. E vou descobrir que a minha área seria 20. No ambiente C, 1, 2, 3, 4. Então, 4 de altura vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 de comprimento. E vou descobrir que a minha área é 24, tá? Então, era assim que vocês precisavam ter feito no exercício 5. Na atividade 5, tinha depois a pergunta C, que falava assim, qual ambiente, né, tem a maior área e qual que é a área desse ambiente? Então, o ambiente que tem a maior área é o C
e a área desse ambiente é 24. Então, vocês precisavam de ter respondido isso na letra C. Ambiente C, área 24 metros, tá? Bom, no exercício 6, falava assim que um pátio, né, de uma escola será realizada uma obra em 2 locais diferentes. Então, tá aqui os 2 locais sendo representados. E aí, o que ele pede para vocês fazerem? Ele pede para vocês calcularem a área e dizer qual dos ambientes que tem a área maior e depois calcular o perímetro e dizer qual que tem o maior perímetro. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Vamos começar calculando a área do local 1. Lembra? A área é o comprimento vezes a altura. Então, é 4 vezes o 4. Então, 4 vezes o 4 é igual a 16. Então, a área deste local 1 é 16 metros. Bom, agora no local 2, ele precisava que a gente também calculasse a área. Então, vamos lá. Comprimento vezes a altura. Então, a minha área do meu local 2 é 8 vezes o 6, que é igual a 48 metros. Então, qual desses 2 ambientes que tinha maior área? O local 2. A maior área era o local 2. Então, vocês tinham que ter respondido isso aí. Depois, na letra B, ele pedia para vocês calcularem o perímetro. Então, lembra? Perímetro é a soma de todos os lados, porque eu quero saber o contorno. Então, eu tinha que fazer no primeiro local. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, vamos lá. 4 mais 4 mais 4 mais 4, certo? Se eu tenho 4 lados, eu tenho que ter 4 medidas para poder somar. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 é 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, o perímetro desse meu local é 16. Depois, qual é o perímetro do meu segundo local? Perímetro, contorno. Então, é a soma de todos os lados. Então, é 8 mais 6 mais 8 mais 6. Então, vamos lá. 8 mais 6 mais 8 mais 6. Então, o perímetro do meu local 2 é 8 mais 6 mais 8 mais 6. 8 mais 6, 14. 14 mais 8, 22. 22 mais 6, 28 metros. E aí eles perguntavam qual local que tem o maior perímetro. O local que tem o maior perímetro vai ser o local 2. Então, vocês tinham que ter respondido isso aí. Na atividade 7, ele pedia para vocês calcularem a área dessas figuras utilizando o quadradinho como área, tá? Então, o que vocês tinham que fazer? Vocês só precisavam de contar quantos quadradinhos tinha em cada figura, porque cada um quadradinho valia uma unidade de área, certo? Então, a figura A tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 quadradinhos. Essa era a área. Na figura azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a figura azul tinha 7 quadradinhos de área. E na figura laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a figura laranja tinha como área 7 quadradinhos. E a figura vermelha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a figura vermelha também tinha 7 quadradinhos como área. E aí, ele perguntava assim para vocês: há figuras com a mesma área? Então, a resposta era assim: há figuras com a mesma área. E com o mesmo formato? Não, né? Todas essas figuras, elas possuem a mesma área, ou seja, elas ocupam o mesmo espaço, porém, cada uma tem um formato, tá? Era essa a resposta que vocês tinham que ter dado. Pessoal, então, só para terminar essa revisão, porque vão ter mais exercícios. Quando eu preciso de calcular o perímetro, ou seja, o contorno da minha figura, eu tenho que fazer a soma de todos os lados que essa figura tem. E quando eu preciso de calcular a área, se ele me dá a unidade de medida, que nem no exercício 7, eu vou utilizar aquela unidade de medida para poder calcular o espaço que ela ocupa. Então, eu vou contar utilizando a unidade de medida.
Se ele não me dá uma unidade de medida, eu preciso de calcular a base vezes, né, seja o comprimento vezes a altura, fazer a multiplicação. Se eu não fizer dessas duas maneiras, eu estou fazendo errado. Então, prestem muita atenção. A área, vocês vão utilizar a multiplicação ou a unidade de medida que eles me darem. E no perímetro, que é para me saber o contorno da minha figura, eu vou utilizar a soma, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, aí vocês me mandam mensagem para que a gente possa tirá-las e esclarecer, tá bom? Beijos, tchau!